O fruto, então, hoje, a manifestação do Espírito Santo. Abre a carta aí, por favor. Hoje é alegria. O fruto do Espírito Santo, que são 9 manifestações. Semana passada nós vimos o amor. Hoje, alegria. Pronto? Vamos lá. Alegria. A alegria é uma... Vocês já pegaram a carta, né? Não? A alegria é uma expressão de contentamento, satisfação, júbilo ou exaltação. Contudo, a alegria, como sendo um fruto do Espírito Santo, é muito mais que uma simples sensação vivida pelo homem. É uma vida verdadeira de eterno gozo na alma, pela convicção implantada pelo Espírito de Deus na alma humana. Quer dizer, a alegria que vem do Espírito Santo, ela vem de quem? De quem? Vem do Espírito Santo. A alegria é um fruto de quem? Do Espírito Santo. Então essa alegria vem de quem? Do Espírito Santo. Quando ele está dentro da pessoa. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, quando ela é batizada com o Espírito Santo, ele produz. Então a alegria verdadeira, real, ela é produzida por quem? A alegria verdadeira, a alegria do Espírito Santo, ela vem do Espírito Santo. Ela é produzida por quem? Pelo Espírito Santo. Ou seja, não depende de nada. Não depende da situação, não depende da circunstância, não depende de quem você é e de como você está vivendo. Porque essa alegria, ela é produzida pelo Espírito Santo, se ele estiver dentro de você. Que é diferente da alegria do mundo. A alegria do mundo ela é produzida por uma conquista, por uma bênção, um milagre. A alegria do mundo ela é produzida por uma festa. Ela é produzida por alguma coisa que acontece de bom. Então, a pessoa recebe uma bênção, uma conquista, ela conclui o estudo, ela alcança o emprego dos sonhos, ela casa, começa a namorar, vai para uma festa. Então, aquela situação, aquele ambiente, aquela coisa que aconteceu, produz uma sensação de alegria. Então, é uma coisa temporária, passageira. Dependendo do que aconteceu na vida da pessoa, do que ela conquistou, de onde ela foi, então aquilo produziu uma alegria, uma sensação de euforia. Mas daqui a pouco aquilo passa. Você vê que o casal que hoje está casando com um sorriso de orelha em orelha, amanhã já não está mais sorrindo, está brigando e está se separando. Acabou. Aquela alegria do casamento acabou com a luta, acabou com o problema, acabou quando veio a dificuldade. Sim ou não? A pessoa fica feliz da vida, quer comemorar, quer festejar, que ela conseguiu o emprego dos sonhos. Daqui a pouco ela começa a ter problemas no emprego, ou problemas na sua vida pessoal, aquela alegria acabou. Ela está no emprego dos sonhos, mas a alegria já acabou. Então a alegria que o mundo oferece, como a paz que o mundo oferece, ela vem de fora. Ela depende de tudo estar bem. Então para você, se você tiver só a alegria do mundo, a alegria normal que as pessoas têm, circunstancial, você sempre, todo dia, 24 horas por dia, você vai ter que estar sem problema. Você vai ter que estar andando no mar de rosas sem problema. Para você conseguir ser feliz, para você ter alegria todo dia. É possível? Não, é impossível. No mundo que nós vivemos, é impossível. Toda hora tem aborrecimento, toda hora tem perturbação, toda hora tem uma coisa para estressar, para aborrecer. Sim ou não? Então como é que você vai ter alegria? Você não vai ter. Então você vai ser como as pessoas aí fora, que tem momentinhos de sensação. Mas depois vem outra sensação de abandono, de desprezo, de traição, de angústia, de ansiedade, de medo, de dúvida. E um monte de sensações e abafam aquela sensação de alegria. Acabou. E por isso as pessoas são infelizes. São infelizes. Porque elas fazem de tudo das tripas coração para alcançar o que elas pensam que irá fazê-las felizes. Alcançam,
Mas aí vem os problemas, vem as dificuldades, aquela alegria acaba e a pessoa fica frustrada, perdida, desorientada. Aí vai para as drogas, aí começa a desgraceira toda, ou depressão. Então a alegria do Espírito Santo ela é diferente. Você não precisa estar sendo abençoado. Você não precisa conquistar uma bênção, um milagre. Porque essa alegria ela vem da presença, da companhia do Espírito Santo dentro de você. Ele te faz alegre. É um gozo na alma. E principalmente quando os problemas vêm, o Espírito Santo te dá aquela alegria. Você vai vencer esse problema. Você vai passar por cima desse problema. Você está com Deus, Deus está com você. Você não perde a paz, nem perde a alegria da salvação. Ficou claro? Por isso, aí a necessidade do Espírito Santo. Porque essa alegria vem do Espírito Santo. Não adianta estar dentro da igreja. Não adianta estar dentro da igreja, nem ter fé, nem crer em Deus. Essa alegria, esse gozo na alma só tem quando você é batizado com o Espírito Santo. E ele então passa a habitar dentro de você. Então, a verdadeira alegria é produzida pela ação do Evangelho em nós. E por uma profunda experiência de salvação. A alegria do cristão é constante. Apesar de quaisquer dissabores que esse mundo apresenta. A alegria do não cristão, muitas vezes, é falsa, passageira, sufocada pelas tristezas desse mundo. Pede para ligar aqui em cima, por favor, de novo. O grande regozijo que sentimos na presença do Senhor nos diferencia da alegria experimentada por aqueles que vivem neste mundo sem a presença de Deus em seus corações. A felicidade que existe em nós é resultado da comunhão com Ele, com Deus. O próprio Deus experimenta essa sensação conforme está escrito. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa. Deus também se alegra. Né? A alegria é uma qualidade de vida caracterizada pelo bem-estar espiritual, fruto de uma correta relação com Deus e do regozijo no Espírito Santo. Deus jamais apreciou o desânimo. Pelo contrário, a sua palavra nos admoesta: servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Daqui a pouco eu vou explicar sobre essa parte, né? Que Deus não aceita e não trabalha com desânimo. A alegria no Senhor é dom de Deus. Seu povo se rejubila em saber que Ele está em seu trono e tem tudo sob seu controle. Essa alegria é verdadeira porque, inspirada pelo Espírito Santo, é motivadora de esperança, coragem, confiança no Senhor Jesus e da satisfação de estarmos vivos nele. Então essa é uma alegria que vem do Espírito Santo, só Ele pode dar. E ela não é abafada pelos problemas, pelas guerras, por nada. Diferente da alegria do mundo. Como falamos que é circunstancial, momentânea, passageira, ilusória. E aí a pessoa fica muito alegre no momento, no outro momento a alegria acaba, ela fica completamente frustrada, perdida. Então, para ter esse gozo na alma, é preciso o Espírito Santo. Então, quando você tem o Espírito Santo, nós falamos outro dia, o Espírito Santo é a capacidade que Deus nos dá para cumprirmos a palavra de aliança com Ele. Quando Deus vê que a pessoa quer ter um casamento com Ele de verdade, uma aliança com Ele, ela quer ser fiel a Ele, então Ele dá o Espírito Santo para ela conseguir cumprir a palavra, conseguir ser fiel, conseguir vencer o pecado e todas as dificuldades. Então, por exemplo, quando que o fruto da alegria, do gozo na alma se manifesta mais forte? Quando? Na hora do louvor? Então é quando?
É na hora que você mais precisa. É quando o problema está ali querendo te sufocar, te destruir, que o Espírito Santo faz produzir um gozo na alma. Não, você tem um dono. Você tem um Senhor. Você tem alguém maior do que tudo que você está passando, que cuida de você. Então você é renovado nas suas forças. Diante do inferno, de um problema, o Espírito Santo produz um gozo na alma. Você tem um dono, você tem um Senhor. Você vai passar por essa situação, esse problema vai virar um testemunho. E você tem a esperança da eternidade. Amém, pessoal? Exatamente o contrário do mundo. No mundo acontece uma coisa boa, você explode de alegria. Acontece uma coisa ruim, ela acaba. Com Deus é o contrário. Quando você mais precisa de paz, de força, de alegria, é quando Ele está ali. Ó, eu estou aqui. Eu estou dentro de você. Você me pertence e eu te pertenço. Então dá aquela satisfação, renova-se as forças para poder enfrentar. Aí a necessidade do Espírito Santo. Agora, vamos à outra parte da alegria. A revelação que nós falamos de hoje. No meio aí nós lemos: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa. A alegria do Senhor é... O que está dizendo aqui? Aqui está falando que a nossa força faz o quê? Alegra a Deus. Quando você está forte, você alegra a Deus, você deixa Deus alegre. Deus se exalta em alegria. Por quê? Por quê? Porque quando você está forte porque você está vivendo pela fé na palavra dele, na promessa dele. E quando você está vivendo pela fé na palavra dele, ele vai poder corresponder a essa fé e fazer a obra dele na sua vida. Está compreendendo? Vem cá, pastor, por favor, 2 aqui. Então, é assim. Olha o que Deus espera de você, de mim, de cada um de nós. E o que o diabo espera. Então, Deus e o diabo. Menorzinho é o diabo. Então está aqui. De um lado está o diabo trabalhando com palavras, com situações, circunstâncias, sentimentos. Para eu ficar o quê? Fraco. Porque quando eu estou com medo, eu estou com dúvida, eu estou ansioso, eu estou fraco. A minha fé está neutralizada. Então nesse momento Deus se entristece. E o diabo dá gargalhadas de alegria. Por quê? Porque eu estou fraco. Por que eu estou fraco? Porque eu parei de olhar para Deus, de confiar na sua palavra, no seu caráter, na sua promessa, e passei a olhar para o diabo e para os problemas. Então, por que eu estou dizendo, sem falar com a boca, na prática eu estou dizendo, esse problema é maior que Deus, essa doença é maior que Deus, esse vício no meu filho é maior que Deus, o que eu estou vivendo é maior que Deus. Deus não pode me ajudar. Embora eu possa falar com a boca outra coisa, mas na prática eu estou dizendo, diabo, você e os seus problemas são maiores do que Deus. Então a minha fé está no diabo. Então Deus não pode agir na minha vida. Então ele se entristece, porque é igual Jesus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele chorou. Está escrito que Jesus chorou. Por quê? Porque ele não ia poder livrá-los da destruição que ia acontecer. Porque eles não se entregaram para ele. Porque eles não creram nele como Messias. Então Jesus chorou. Se entristeceu. Porque ele viu a destruição que ia acontecer. Mas ele não pode fazer nada por quem vira as costas para ele. Duvida do seu caráter, da sua promessa. E coloca toda a fé no diabo. Mas quando eu viro as costas para o diabo e eu foco em Deus, ele está mostrando o problema, ele está mostrando situação, ele está criando coisas, o filho está drogado, está viciado, enfim, o inferno está acontecendo. Mas eu estou focado em Deus. Eu estou crendo na promessa, na palavra, no caráter de Deus. Então eu estou forte. A minha fé está forte. Então eu rejeito a dúvida, o medo, a ansiedade, os pensamentos. Então a minha fé fica forte. Então Deus fica alegre. Por quê? Porque ele vai poder cumprir a palavra dele na minha vida. Ele vai poder me dar vitória sobre o inferno, sobre o diabo. Então a alegria de Deus é a minha, porque a minha força vem da fé na sua promessa. E se eu tenho fé na promessa dele, ele então pode corresponder a essa fé
e me abençoar. Mas se eu estou fraco, é porque eu estou deixando a fé nele de lado e estou crendo em tudo que eu estou vendo e ouvindo. Então, é pela fé que a gente chega a Deus. A ponte a Deus é a fé. Então, Deus não pode chegar a mim, eu não chego a Deus. Eu estou ligado ao diabo, porque o medo é do diabo, a dúvida é do diabo, a insegurança é do diabo, a ansiedade, tudo vem do inferno. Então eu estou ligado ao que é do diabo. Eu estou ligado, preso ao que é do diabo. Eu tenho que escolher me soltar do diabo. Eu tenho que escolher soltar tudo que é dele, devolver para ele, e escolher me conectar com Deus. De Deus vem a fé, então é a fé que vai estar dentro de mim. A promessa, o caráter, a certeza. Amém? Então Deus se alegra, por quê? Porque ele vai poder ser honrado através do que ele vai fazer na minha vida. Ficou claro, gente? Ficou claro mesmo? A quem nós estamos alegrando? A Deus ou o diabo? Não sei. Pensa aí nas suas reações. Olha o seu dia a dia. Diante das notícias ruins, dos problemas, de tudo que acontece, do que você está vivendo. Pense como você tem reagido e você vai ver se você está alegrando a Deus ou o diabo. Então isso é muito forte isso. Se você entender isso claramente, olha só. Assim diz o Senhor. Porque, perdão, aqui falando voltando aqui a Neemias, quando ele disse, voltando a Neemias, não vos entristeçais. Nesse momento aqui, o que aconteceu? O povo estava muito triste, chorando, aos prantos. Você vê que primeiro, Neemias chegou em Jerusalém, estava tudo destruído, e o povo estava como? Fraco, chorando, desanimado, prostrado, e vivendo a mais profunda miséria. Neemias chegou e trouxe a palavra de Deus. Olha só a miséria que vocês estão vivendo. Quer dizer, nós servimos a Deus, o nosso Deus é grande, é vivo, é poderoso. Por que vocês estão assim? Então Neemias passou a fé, o Espírito, e o povo acordou. Realmente, por que nós estamos aqui prostrados, humilhados, envergonhados, chorando, se temos um Deus grande? Então o povo se levantou, saiu da fraqueza e foi para quê? Para força. Começaram a crer no impossível, começaram a trabalhar, os inimigos vieram, ameaça de morte, tudo começou a acontecer, mas eles estavam fortes, eles estavam olhando para Deus, Deus é conosco. E Deus então, pela força deles, Deus pôde realizar o milagre da reconstrução dos muros em 52 dias. Nós já falamos outra vez que era impossível. Levariam 2 anos pelo menos para reconstruir os muros. 2 anos. Foram em 52 dias. Muitas pedras que eram gigantescas tinham sido queimadas, não existiam mais. Como é que você vai reconstruir o muro todo se já muitas pedras não existem mais? Eles não olharam para nada. Eles não perguntaram, mas e as pedras queimadas? Mas e isso? Mas... Eles foram, creram em Deus e começaram a fazer o que tinha que fazer. Então Deus foi e pôde realizar o impossível, o sobrenatural. Amém? Enquanto eles estavam tristes, o que Deus pôde fazer? Nada, só o diabo é que estava fazendo. Quando eles se fortaleceram olhando para a promessa de Deus, para Deus, o milagre aconteceu. Mas aí foi lido para eles a lei de Deus. E aí eles viram todos os pecados que os pais deles tinham cometido, motivo pelo qual foram destruídos. Então eles começaram a chorar. Que é o que acontece muitas vezes, pessoas que não recebem o Espírito Santo, porque ela está buscando o Espírito Santo e o diabo está falando para ela dos pecados que ela cometeu. Está acusando ela dos pecados que ela cometeu. E ela não consegue crer que ela se arrependeu, então ela foi perdoada, ela foi lavada no sangue de Jesus. Aquele pecado não existe mais. Mas tem gente que prefere ficar crendo no diabo, que diz, você pecou, você errou, você se afastou, você não merece. E a pessoa fica ali, fraca, prostrada, e não recebe o Espírito Santo. Então quando eles começaram a chorar, por conta dos pecados que tinham sido cometidos e pelos seus pais, então qual foi a palavra de Deus? Não se entristeçam. Quer dizer, acabou, aquele tempo passou, acabou. Os seus pais erraram, pecaram, perderam tudo. Agora eu estou aqui com vocês. A aliança está sendo renovada, a aliança está sendo refeita. Parem de chorar, parem de olhar para o passado, parem de olhar para o pecado, porque a minha alegria é a força de vocês. Então se levantem, porque eu sou com vocês. Amém, pessoal? Então Deus está sempre querendo que a gente se levante,
Se levante, reaja, creia nele, se entregue, errou, caiu, se levante, peça perdão, vá para Deus, porque Ele quer poder restaurar a sua vida, em todos os sentidos. Mas vamos entender mais um pouco aqui da força. Deus diz assim, assim diz quem? O Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas. Com quem Deus estava falando aqui? Aqui Deus estava falando com as mães, que quando o povo se afastou de Deus, foi destruído, sempre a mesma história, né? Foi destruído, e os filhos dessas mães tinham sido sequestrados, tinham sido levados para outros países inimigos. Quer dizer, acabou. Os filhos delas nunca mais voltariam para elas, porque eles não tinham como ir lá resgatar, e eles jamais iriam devolver. Eram inimigos mortais, igual o Hamas com Israel. Inimigo mortal. Você vê que a maioria dos reféns que eles têm encontrado em Israel, eles já encontram mortos. Então essas mães, vendo que os filhos foram sequestrados, levados, nunca mais elas veriam esses filhos, elas estavam como? Chorando. E quando a pessoa está chorando, ela está o quê? Fraca, desanimada, desolada, desconsolada, caída, prostrada. Então Deus chegou para restaurar a vida desse povo, restaurar Israel. E a primeira coisa que ele diz então é: reprime a tua voz de choro. Reprimir, você tem que fazer força, você está com vontade de chorar. Isso é outra coisa que você tem que entender. Às vezes a pessoa diz assim: eu sou fraco, eu não consigo, o medo é muito forte, a dúvida é muito forte, sabe? A ansiedade. Não. Seja medo, seja ansiedade, seja dúvida, seja lá o sentimento que for. Se você decidir, eu não aceito mais isso, eu não quero mais isso para a minha vida, você tem condição de reprimir, de rejeitar, de lutar contra. Porque na cabeça, o coração pode estar sentindo tristeza ou fraqueza, mas aqui você diz: não, eu vou ficar com a palavra de Deus. Então, para Deus realizar um milagre impossível na vida dessas mães, trazer os seus filhos de volta para elas, totalmente impossível, a primeira coisa que elas tinham que fazer: lutar, reprimir a vontade de chorar, a tristeza, o desânimo, e olhar para Ele. Sair da fraqueza para força. Parar de chorar e dizer: não, então o meu Deus é grande. Ninguém pode resgatar o meu filho de onde ele está, mas Deus pode. Deus pode tudo, Ele pode todas as coisas. Eu vou ficar com Deus, eu vou ficar com a palavra de Deus. Então quando você olha para Deus, você se fortalece, você fortalece a sua fé. Por isso que Deus se alegra com a nossa força, porque Ele pode entrar em ação, Ele pode realizar o sobrenatural. Mas se a gente está ali fraco, Ele não pode fazer nada. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Então, há recompensa para o trabalho, que é a nossa parte, de orar, de lutar, de jejuar, de confiar, de crer. Então quando a gente trabalha na fé, trabalha na vida espiritual, a gente luta contra os sentimentos ruins. Por exemplo, para você chegar aqui quarta-feira à noite, é fácil? Dá trabalho. Mas você está vindo, porque você entendeu que são as primícias. A primícia da quarta-feira é esse horário. Porque esse é o melhor horário do dia. Tem gente que tem carro e escolhe vir de dia, de manhã, mais cômodo, de carro. E vem no horário mais cômodo que tem. Você não, com carro. E quem não tem carro, pior ainda, você entende. Não, esse é o melhor horário do dia. É o horário de descansar, de ir para casa, tomar um banho, comer, relaxar. E eu estou entregando esse horário para Deus. Você está trabalhando, você está sacrificando, você está realizando algo, mostrando para Deus que estar com Ele, ouvir a voz dEle, quarta-feira é o dia da palavra, da comunhão, é mais importante que tudo. Isso vai ter recompensa na sua vida. Então, você, nesse aspecto, você está sendo fraco ou forte? Você está sendo forte, porque você estava com vontade de ir embora? Sim ou não? Você estava com vontade de ir embora, sua carne, o seu corpo, poxa, você estava com vontade de ir embora. Mas você foi forte, não, eu vou buscar o meu Senhor. E outros foram fracos. O trânsito, a distância, eu vou agora de dia.
Mas por que tem reunião de dia então, bispo? Para aqueles que estudam, trabalham, não tem como. Não tem opção. Então, nós damos oportunidade a todo mundo. Aí você vem para ouvir a palavra, você vem para saber o que Deus quer falar com você, para você colocar em prática. Você sai daqui e dá trabalho. Você viver a fé dá trabalho. Você tem que reprimir a voz de choro, você tem que reprimir o medo, reprimir a dúvida, reprimir a ansiedade, vontade de brigar. Você tem que reprimir vários pensamentos e sentimentos, dá trabalho. Porém, Deus disse que haverá recompensa. Então, se vocês saírem da fraqueza para a força, se vocês pararem de chorar, e se vocês crerem na minha promessa, os seus filhos voltarão para vocês. E Deus cumpriu essa promessa, Deus cumpriu essa palavra. Então, por isso a alegria de Deus é a nossa força. Porque quando a gente está forte porque está focado na palavra. Então Ele vai poder vir sobre a nossa vida. Se a gente está em fraqueza, Ele não pode vir. Ele só pode ficar olhando e sofrendo com a nossa dor. Porque é uma escolha. Vai. E há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Então você que está aqui enfrentando um problema, uma luta, uma guerra, uma dificuldade, algo que você diz assim, não tem como resolver, é filho, filha, marido, econômico, não importa o que seja. Você tem que fazer uma escolha. Ou você reprime a fé quer se manifestar, a palavra de Deus vem a você na palavra, na pregação, o Espírito Santo, e você reprime, não dá, não adianta, eu não consigo, é muito grande. Ou você reprime a fé, ou você cala a voz da fé, cala a voz de Deus, ou você cala a voz do diabo. Ou você alegra a Deus, ou você alegra o diabo. Ou você entristece o diabo, ou você entristece a Deus. É escolha. Então Deus não falou assim para as mães que estavam chorando: oh, minhas queridas, tadinhas, eu vou resolver o problema de vocês, amadas, queridas. Falou isso? Não. Eu quero resolver, eu posso resolver, eu tenho poder para resolver, eu quero. Mas vocês têm que me dar condição. Vocês têm que crer em mim. Vocês têm que crer na minha promessa. Vocês têm que reprimir a voz de choro, ao invés de reprimir a fé. Ah, meu Deus. Está dando para entender, gente? Poxa, é forte ou não é? Poxa, isso muda tudo na nossa vida. Olha só. O espírito do homem, o espírito de quem? Não é o Espírito Santo não, aqui está falando o espírito do homem, o meu, o seu. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? Você aguenta ficar perto de uma pessoa que só reclama, chora e murmura? Ninguém aguenta, só o diabo. Mas então você vê, o espírito abatido sustenta a enfermidade. Você sabe que isso já foi provado pela ciência, né? A ciência já comprovou, eu não sei. Depois, se alguém achar, me manda. Eu não me lembro se é 70% ou 75%. Já saiu uma pesquisa científica há muitos anos que, se você está com uma doença e você usar o melhor remédio do mundo para aquela doença, esse remédio só pode resolver 20% ou 25% da doença. 70% ou 75% é você. Então, se você tem um espírito forte, você luta, você enfrenta, você reage, você não se entrega àquela doença, 25% é o remédio, 75% é o seu espírito. Porque quando você sustenta um espírito forte, o seu corpo recebe ordem para trabalhar, para lutar. O seu cérebro recebe ordem. Isso já foi comprovado cientificamente. O seu cérebro recebe ordem para lutar, para combater, para reagir. Agora, quando você está com o espírito abatido, o melhor remédio do mundo é 25%, mas aí o seu corpo está recebendo a ordem assim, ó, se entrega. O seu cérebro recebe uma ordem. Quando você se entrega, o cérebro recebe essa ordem. Se entrega. Se entrega. Não lute, não reaja. E aí o cérebro se entrega e o exército que há dentro do corpo, o sistema de imunidade, todo o exército que há dentro do corpo, ele se entrega. E você morre com aquela doença. Então você vê que o que foi escrito, põe aí, o que foi escrito há milhares de anos atrás, agora a ciência está... Agora que descobriu. Então o espírito abatido, Deus se entristece, porque você está entregue. Mas quando você olha para Deus, você renova suas forças. E Deus vem e honra você. Então o Senhor
olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Qual era a força de Gideão? Se você ler depois de tudo, qual era a força de Gideão? A força de Gideão era a inteligência, o raciocínio dele. Era a fé que ele tinha na palavra de Deus. Porque quando o anjo disse: o Senhor é com você, homem valente, ele falou assim: não, não é comigo não pode ser. Porque está escrito, eu sei que quando Deus esteve com os meus antepassados, eles venceram. Coisas maravilhosas aconteceram. Ou seja, quando Deus está com alguém, esse alguém vence. Então ele tinha essa fé, ele tinha essa certeza, ele só não sabia que Deus queria ser com ele. Eles é que tinham se afastado de Deus. Mas ele tinha essa fé, ele tinha essa certeza. Quando Deus está com alguém, é impossível esse alguém ser derrotado. Então Deus disse: vai nessa tua força, quer dizer, vai nessa fé, vai nessa certeza de que comigo vai haver vitória. Porque eu estarei com você. Então tudo que Gideão precisava ouvir é: eu estou com você. O resto, então se Deus está comigo, quando ele está com alguém, esse alguém vence. E por isso, ele com 300 foi enfrentar mais de 100 mil inimigos. Então a força, a nossa força é a fé na palavra. É a gente raciocinar. Esse problema aqui destrói qualquer um. Não tem rico, não tem poderoso, presidente. Ninguém pode vencer esse problema. Mas Deus pode. E eu estou com Deus. Deus está comigo. Então eu vou vencer. Então você se fortalece sempre na palavra. Está ficando claro? Vamos terminar aqui. Voltando a Abraão, que a gente falou também domingo. Não enfraquecendo. Está aí. Por que Deus abençoou Abraão? Porque Abraão não se entregou. Não se entregou. Fraqueza. A alegria do Senhor é a nossa. Abraão não aceitou ficar fraco. Não enfraquecendo na fé, na certeza de que aquilo que Deus falou ia acontecer. Não atentou. Como que eu faço então, bispo, para não ficar fraco? Como que eu faço para não ficar fraco ou para deixar de ser fraco? Não atentar para o que está acontecendo na sua vida. Como que Abraão conseguiu não enfraquecer, ficar forte? Porque ele não atentou, não deu crédito para o seu próprio corpo já morto. Pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Por isso Abraão não ficou fraco. Porque ao invés de olhar para ele, de olhar para o seu corpo, de olhar para a sua impotência, para a sua esposa estéril, ele olhava para Deus. E enquanto você olhar para Deus e para a palavra dele, você vai ficar forte, você vai ter força. Você vai crer no caráter dele. E Deus vai se alegrar e vai poder trazer o resultado. Mas se você olhar para o filho, para o marido, para o problema, para a dívida, para o exame, você vai ficar fraco. E é o diabo que vai se alegrar. E não duvidou. Então quando eu não aceito, eu reprimo. Eu posso reprimir a fé. Eu posso reprimir a voz de Deus. Eu posso reprimir a dúvida, o medo, a voz do diabo. Então ele reprimiu a dúvida, olhando para quê? Promessa. Pede para ligar aqui, por favor. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado. Então você fica forte quando você olha para a promessa e não duvida da promessa e já começa a dar glória a Deus. Você já começa a agradecer pela certeza de que aquilo vai acontecer. Fique de pé, por favor. Poxa. Deu para entender? Deu? E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi imputado como justiça. Deus fez justiça. Então Deus ficou alegre com Abraão, porque Abraão tinha tudo para ficar fraco, tinha tudo para ficar cheio de dúvida, de medo, insegurança, mas ele reprimiu a dúvida, reprimiu o desânimo, a tristeza, a voz do diabo, e ele ficou com a promessa de Deus. Então Deus se alegrou e pôde vir fazer justiça e realizar o sobrenatural na vida dele. Então eu quero fazer uma oração por você que talvez você não sabia e você agora percebeu. Bispo, eu estava dando alegria ao diabo. Porque muitas vezes, em muitos momentos, eu tenho sido fraco.
eu tenho reprimido a voz da fé, a voz de Deus. Eu aceito que eu não consigo isso, não consigo aquilo, fico com raiva, não perdoo, tenho mágoa, eu desanimo, fico olhando para o problema. Quarta-feira eu fiz voto com Deus, aí acontece, tem dia que eu estou mais cansado, tem dia que o dia foi aborrecido, tem dia que chove. Você tem se rendido de alguma forma à fraqueza. E você quer assumir hoje uma aliança com Deus, de fazer como Abraão, de alegrar a Deus, de não faltar jamais na noite da comunhão, da palavra, de dar o seu dízimo de quarta-feira, que é o melhor do dia, estar aqui buscando a Deus. Um pacto de toda vez que o inferno se levantar, você também levantar os seus olhos, tirar os olhos, não atentar, não dar crédito para o que você está vendo e olhar para Deus e confiar na palavra dele. Você viu, eu ia colocar, mas não dá tempo. Domingo você viu o testemunho do casal de obreiros, que a filha com 13 anos também começou a sair igual a outra, com homem, com mulher, começou a se perder, brigar, e eles reprimiram a voz de Deus, que diz: não brigue, confie, não tenha medo, não duvide. Eles reprimiram a voz de Deus, ficaram brigando com a menina, brigando, você tem que obedecer, você não pode isso, e com medo dela se perder, com medo de engravidar, com medo de acontecer o pior. 2 anos dentro da igreja, ajudando outras pessoas como obreiros, e a filha perdida dentro de casa, tentou suicídio 3 vezes. Quando ele falou: meu Deus, o que está faltando? O que eu tenho que fazer? E Deus disse para ele: entrega a tua filha no altar. Ou seja, entrega o medo dela se perder, entrega o medo dela ficar pior, entrega o medo dela engravidar, entrega o medo dela se matar, entrega, reprime o coração de pai, de mãe, reprime o medo, reprime a dúvida, reprime a vontade de brigar, entrega para mim, confia em mim. Pronto. 1 mês depois a menina estava na igreja de volta. E você quer entregar. Você tem que entregar pai, você tem que entregar marido, mãe, casamento. Você tem que entregar alguma coisa. Tem alguma coisa que você está preso. E junto com isso, você está preso a dúvidas, enfim, sentimentos e pensamentos. E você está para baixo, você vive caído. De repente você já estava a um passo de nem voltar mais para a igreja. Mas hoje, você vai reprimir tudo isso. Reprimir tudo que vem do inferno. Você vai ficar com a voz de Deus. E buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Agradar a Deus, ser de Deus. Deus vai se manifestar na sua vida.